Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você já cumprimentou esse homem que está do seu lado? Você já deve ter feito isso, mas dá um abraço nele. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, da maneira certa, com as pessoas certas e com o seu coração certo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu perguntei para o pastor William, que é a conferência de homens, fight. Eu perguntei para ele assim, a competição aqui é peso pena, leve ou pesado? Ele falou, é pesado. Eu falei, então é pesado? Amém? É peso pesado? Glória a Deus, irmãos. Agradecido ao bispo, ao William, o pastor, o apóstolo, essa igreja abençoada. E quero fazer uma pequena apresentação aqui. Você deve estar se perguntando, quem são esses escoteiros, né? Junto comigo está o pastor Fábio, pastor da nossa equipe. Aqui quem está falando é o pastor Alexandre Claudino, legendário 29.535. Nós fazemos parte do movimento legendário, que é um movimento global que Deus tem levantado no mundo para despertar o homem. Que para nós, irmãos, vamos falar sério, nós homens, quando eu falo nós, de maneira geral, nós estamos em falta com a sociedade. O mundo está indo de mal a pior, porque faltam homens. A população carcerária é infinitamente maior masculina. Os homens são os pedófilos. Os homens são os estrupadores. Os homens são os violentos. Mas não era assim desde o começo. Deus fez o homem para amar, proteger, cuidar, ser o homem de Deus, o sacerdote, a plataforma, o potencializador de propósito. Mas não é isso que nós vimos na sociedade hoje. Então a sociedade hoje está de mal a pior, porque o homem não tem vivido o plano original de Deus. Homem, eu quero dizer algo para você, eu vim aqui hoje dizer para você que você tem uma força que você desconhece. Você tem um potencial enorme. Quando Deus nos formou, Ele nos deu, implantou em nós, irmãos, drivers, chips, vamos tentar contextualizar aqui, de força, capacidade, criação. Você tem um poder de criação. Deus nos criou para ser prósperos, irmãos. Deus nos criou para ser abençoados, para criarmos, para amar, uma capacidade enorme. Mas o diabo tem roubado isso dos homens. E o movimento dos legendários nasce com esse propósito, despertar. É uma reprogramação na masculinidade do homem. Nunca foi tão urgente essa palavra. Nunca foi tão forte. E eu conheci o movimento dos legendários. Então hoje nós estamos implantando o movimento dos legendários aqui na capital de São Paulo. Nós somos a primeira igreja e nós vamos fazer o evento legendário. Por detrás do programa Legendários tem um evento chamado TOP, que é um evento onde desperta o potencial do homem. É um desafio extremo de caráter, onde você vai ser desafiado no seu parte físico, emocional, espiritual, e o seu caráter vai ser aprumado. Tem algum pedreiro, engenheiro, aí, mestre de obra, vai passar o prumo, vai alinhar você, amém? Mas só os corajosos vão, os medrosos não vão. Tem homem corajoso aí em nome de Jesus, amém? Amém? É um desafio de 72 horas. Aí o irmão falou assim para mim, pastor, nós vamos comer o que lá? Eu falei, leva uma espingarda e mata javali, mata boi. E ele falou assim, eu vou dormir aonde? Eu falei, Adão dormia aonde? Eu vou tomar banho aonde? Eu falei, Adão tomava banho aonde? Simples assim. Eu falei assim, não, vai ter sauna, hidromassagem para você tomar banho lá, fique tranquilo. Vai comer o quê? Vai ter McDonald's na montanha também, tem uma franquia lá. Fique tranquilo. E aí, nasceu o Movimento Legendários. Pode colocar o vídeo? Senhores, estamos iniciando desafio de 72 horas que transformará a sua vida. Aqui você está diante do legendário número 1.
Glória a Deus. Deu para sentir mais ou menos aonde você vai, né? Se você for desafiado. Nós abrimos inscrições, mas as inscrições já estão encerradas para esse de setembro. Nós vamos subir com 144 homens fazendo e 120 homens servindo. Então nós vamos estar na montanha no dia 28 a 1 de outubro com 270 homens para a glória de Deus. Amém? Temos vivido o mover de Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode colocar os slides, querido? Sou casado, tenho 46 anos. Sou casado há 25 anos com a mulher da minha mocidade, amém? Minha família ali, minha esposa de vermelho, eu, meu filho mais velho, tem 25 anos, hoje meu filho, ele mandou uma mensagem, ele está lá em Paris, está em uma viagem de férias, ele é advogado já formado, o mais novo ali é meu filho mais novo, Isaac, 13 anos, e aquela de preto é a minha namorada do meu filho, e no braço do meu filho é a Zara. Você vai ficando velho, você vai ficando sentimental, aí você começa a pegar bicho. Aí pegamos o bicho. A Zara tem ensinado todos em casa. Por exemplo, a Zara ela tem ensinado a minha esposa como que recebe um homem quando ele chega em casa. Outro dia eu cheguei em casa, a Zara estava me esperando na porta, assim, alegre, rebolando. Alguém tem pet aí? Alguém tem cachorro aí? E ela entrou, ela ficou rebolando, pulando nas minhas pernas. E eu falei para minha esposa, vem aqui amor, Deus está falando aqui. A partir de hoje... Quero que todos me recebam em casa como a Zara me recebe. Deus fala, a multiforme graça de Deus fala de todas as maneiras, amém? Se você está meio sentimental, ficando velho, pega um cachorrinho que você vai ver. Maior alegria, é a Zara. Ali é a igreja onde eu sou pastor, na Vila Formosa. Nós somos igreja batista, Vinho Novo, nós somos batista por formação. Caminhamos mais de 15 anos na vinha. E hoje nós estamos lá pela graça de Deus, amém? Pode ir avançando aí. Quem está controlando aí? Quando eu fizer assim, você avança, amém? Sou diretor do Top aqui na cidade de São Paulo. Pode avançar. Você carrega, está dentro de você. Fui pastor de jovens, ali é o Logos Legendários, sou diretor aqui e responsável pelos legendários da capital de São Paulo. Pode avançar. Então você é fruto. Passado eu preguei sobre paternidade na igreja, foi Dia dos Pais. Atualmente no Brasil tem mais de 8 milhões de certidões de nascimento, ou RG, que não tem pai descrito lá, paternidade desconhecida. 8 milhões, só para você ter noção do tamanho, tem mais gente que o estado do Rio de Janeiro, que tem 7 milhões. Isso é que os pais que não reconheceram, foram aqueles que nasceram em lares, ou estão em lares, que o pai era um péssimo pai, era presente, mas era ausente. E fora aqueles que nascem de pai divorciados, que largaram, que está seu nome lá, mas largaram suas mães. Fui pastor de jovens, muitos anos, liderei centenas de jovens, eu fazia uma pesquisa. Quem aqui é filho de pai divorciado? É impressionante o número. É impressionante. Então nós vemos uma crise masculina, de masculinidade, porque não é fruto, isso aqui é só o resultado de sementes que foram plantadas lá atrás. E eu falo para os meus amigos, eu vim de um lar destruído, nasci numa periferia, sou aqui da periferia de Zona Leste, mas ao contrário do irmão, não sou São Paulino, sou palmeirense, amém? Amém, glória a Deus, dá um aleluia aí, glória a Deus, o maior do Brasil, aleluias, aleluia. Eu falei para ele que aqui na Zona Leste, apóstolo, não pode ter São Paulino não, São Paulino é Zona Sul é lugar de São Paulino, aqui é lugar de corintiano, tem corintiano aí? Meus pesos, vocês só estão conseguindo ganhar, vocês só são mais coitados que os santistas, porque santista, meu Deus do céu, ô dó, coitado, não faça isso com o seu filho, não, santista está doido, o Santos é um sério candidato a virar uma portuguesa, mas não viemos falar de futebol aqui, amém? Se seu time ganha, você é feliz, mas se seu time perde, você é feliz, que Jesus é a tua felicidade, amém? E eu fiz uma pesquisa com jovens, eu nasci num lar onde eu inúmeras vezes me deparava com meu pai chegando bêbado, meu pai era alcoólatra,
Meu pai se converteu depois que eu me tornei pastor, eu tive a oportunidade de batizar o meu pai. E aí eu fiz uma pesquisa, eu sempre falo para os jovens, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, vou fazer uma entrevista, amém? Seus pais deixaram herança espiritual para você? Sim ou não? Espiritual, sim ou não? Seu pai é alguém que levou você para o evangelho, era um homem de Deus, sim ou não? Meu pai não. Tem alguém comigo aí? Seu pai deixou herança cultural, o cara que estuda, encaminhou você para os estudos, te deu uma boa escola, sim ou não? Meu não também. Fui me formar depois de casado, depois de adulto, depois que o Senhor entrou na minha vida, que eu fui fazer faculdades e tal. Seu pai te deixou uma herança financeira? Seu pai morreu, já te deu essa herança? Te abençoou? Não. Nasci numa família desgraçada, na beira do rio. Pobre, nós morávamos em 7, dentro do cômodo de cozinha, dois cômodos. Até hoje eu não sei como meu pai fazia as coisas com a minha mãe, porque eu nunca vi, mas tinha tanta gente em casa. Isso é um segredo milenar dos antigos, eles tinham uma técnica que ninguém sabe. Você vem de família assim? Que alguém vem de família assim, que é muito grande, vai ser nunca. É uma técnica milenar isso. Eu não sei como ele fazia, eu só sei que ele fazia porque tinha filho. É a única certeza. Eu não sei como. Então é uma técnica. Então é uma família, irmãos. Nós tínhamos pais e eles davam tudo que eles podiam dentro da luz que eles tinham. Amém? Amém? Mas eles tinham pouca. E depois que você se converte, o padrão sobe lá em cima, porque aí Deus é nosso padrão. Deus é nosso padrão de masculinidade, Deus é nosso padrão de pai, Deus é nosso padrão. E você vai vendo que nós somos frutos, irmãos. E você nasce num lar onde você tem orfandade, você nasce um homem cheio de medos, covarde, medo de tomar decisões, bloqueio de escassez enorme. Você não consegue prosperar. Mas tudo isso é fruto de onde você veio. Está dentro de você, no seu inconsciente, você não sabe. Você não sabe. Você nem sabe porque você toma essas decisões. Você tem medo de encarar. E aí vem dos piores, irmãos. Uma das coisas mais graves. Você se torna uma pessoa omissa. Nós vivemos algo sério na sociedade. O pior do que a imoralidade que há nos nossos dias, da parte masculina, a omissão é o pior dos pecados dos homens hoje. Os homens se omitem a qualquer tipo de responsabilidade. Nunca foi tão difícil levantar líderes na igreja. Pelo simples fato que o homem não gosta de responsabilidade, são omissos. Omissos. Mas esse homem que eu estou falando, não tem ninguém aqui assim. Só está na minha igreja, está cheio desses caras. Aqui não, que é a igreja de cabra macho, amém? Então eu vim falar hoje aqui para restaurar a masculinidade. Abra a tua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Quero ler um texto, depois eu vou voltar no início. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a imagem de Deus criou o homem, e criou a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, pela luz, pela graça. Nos dê uma mente lúcida, nos conceda espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos compreender e que a palavra não caia somente na nossa mente, mas caia no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode passar, queridos? Então o que está acontecendo hoje? O enfraquecimento da cultura. A cultura, irmãos, é a prática e comportamentos de uma sociedade. E os formadores de cultura são os homens. Se os homens são fracos, a cultura ou as tradições sociais são fracas. Haja vista que a base central de uma sociedade é a família, não é a igreja. Antes mesmo de Deus fazer a igreja, Deus no Éden fez o quê? Uma família. Amém? Você pode ser um bom líder, um bom pastor, um bom discipulador, um bom em tudo na igreja, mas se você falhar na família, você falhou em tudo. Você falhou em tudo. Então, a cultura, irmãos, está sendo perdida, e por isso que nossas famílias estão sendo destruídas. A nossa masculinidade, agora tem os gêneros. A minha esposa, ela está se formando em psicologia,
E a aula, por conta da pandemia, a aula é online, é híbrido, então é parte presencial e parte online. E às vezes ela está em casa, eu fico escutando ela fazer as aulas. Irmãos, a doutrinação é escancarada. E esse semestre teve aula de gênero. A professora falando abertamente numa sala de 120 alunos online, ela disse: eu gosto muito dos pansexuais, eles são seres evoluídos. Você sabe o que é pansexual? É tanta coisa que você nem sabe. Pansexual é aquele sujeito que ele se gosta da essência da pessoa. Não importa se é feminino, se é masculino, se é cachorro, se é cavalo, se é burro, se é jegue. Se ele gostou, ele vai se relacionar sexualmente, afetivamente, porque não interessa o gênero, se é masculino ou feminino. Eles são pans. E a professora disse que esses seres são evoluídos, abertamente. A minha esposa tem 45 anos, é óbvio que ela não vai ser influenciada. Mas pensa um jovem de 17 anos, que está começando a sua formação, que vem de uma casa que não tem uma formação cristã. O que você acha que eles fazem? Influenciam, queridos. Então a sociedade está totalmente se perdendo na sua cultura. Avança para mim. Alguns dados sobre homens cristãos eu quero te falar. Primeiro, a cada 10 homens cristãos, 9 terão filhos que não professarão o evangelho e sairão do seio da igreja. 9. Avança para mim. De 10 homens cristãos, 8 não estão satisfeitos com o seu emprego. De 10 homens, 8 não estão satisfeitos. De 10 homens cristãos, 7 têm problema com pornografia. Eles vejam pornografia constantemente. Constantemente, irmãos. De cada 10 homens cristãos, 6 só poderão pagar o mínimo dos seus cartões e contas mensais. De cada 10 homens, 5 se divorciarão, afetando mais de 1 milhão de crianças a cada ano. Não tem nada mais destrutivo para uma criança do que o divórcio dos pais. Você nunca será um bom pai se você for um péssimo marido. E você, homem, você quer pai novo? Porque meus filhos já estão quase concluindo a carreira. Um já foi, agora só falta mais um. Você é a primeira pré-figuração de Deus para o seu filho. Se você falhar na sua paternidade, provavelmente seu filho vai ter muita dificuldade de enxergar Deus como pai. Porque você é o verdadeiro super-herói quando ele é criança. Você não é herói coisa nenhuma, mas seu filho acha disso. E não tem problema de ele achar. A maioria dos homens cristãos nunca discipulará ou nunca irá compartilhar o evangelho de Cristo. A grande maioria. Então, irmãos, o que está acontecendo? Nós precisamos, urgente, voltar ao plano original. Quem está pronto para tomar um reset essa manhã aqui, em nome de Jesus? Amém? Fala para você, irmão, está pronto aí para dar um delete ou um F5 aí, atualizar a sua versão? A partir desse seminário, dessa conferência, vai ser ativada a sua melhor versão, em nome de Jesus, tá? É uma reprogramação. Amém, queridos? Você está com o seu coração aberto para isso? Amém? Vamos lá então? Eu quero falar sobre as 7 quadrantes da masculinidade. Aqui como Deus, se nós queremos saber o plano original de Deus, nós devemos voltar no início, para saber o propósito original de Deus. Quando Deus fez o homem, a primeira coisa que ele disse para o homem lá, no texto que eu li, é para o homem dominar e sujeitar. Qual foi o potencial? Avança para mim, querido. O potencial que Deus fez o homem. Deus fez o homem com potencial enorme. Inteligência, pode avançar. Você vai ver, vai ficar vermelhinho, depois vai ficar o preto, amém? Inteligência, força, avança, pode retroceder. Acompanha comigo aqui do que eu estou falando, ó. Potencial nós estamos. Inteligência, força, autoridade, agressividade, iniciativa, liderança. Deus colocou o homem no Éden, a terra era bruta, irmãos. Você acha que se coloca o homem no formato que o homem é hoje, na configuração que o homem é hoje, o homem ia dar conta de viver no Éden? Então, por natureza, você tem um DNA de força dentro de você. Só que você não sabe, porque você foi doutrinado. Você está cheio de crença que você herdou padrão. Acredite que eu vou te falar, só homens formam homens, meninos não formam homens. Se você não teve um padrão de homem na sua casa, a sua masculinidade é comprometida. É fato da vida.
Ah, você não sabia? Vou te fazer um teste. Primeira lição de casa. Você reúne com a sua mulher e pergunta para ela: amor, o que você acha? Eu como homem. Você tem coragem? Eu queria saber se você tem coragem aqui. Quantos tem coragem de perguntar? Porque depois de Jesus e Espírito Santo, a sua mulher é a pessoa que vai te falar a verdade. Na minha casa é assim, na sua casa é assim. Você vai lá e pergunta para ela: amor, você acha que eu estou em falta? Aí o pastor falou uns negócios para mim lá sobre masculinidade. Eu queria saber, você acha que eu estou fazendo meu papel de homem? Senta, pega uma água com açúcar, liga o gravador e se prepara para o chicote, parceiro. Os homens chegam e falam: pastor, eu falo para minha esposa que eu a amo, mas ela só reclama. Eu falei: não, você está errado. Pergunta para ela se ela se sente amada por você. Porque na tua cabeça amar é uma coisa, mas na cabeça dela é outra coisa. Então o homem foi feito para isso, irmãos, com inteligência, força, autoridade, liderança, iniciativa. Foi para isso, Deus formou, está dentro de você. Qual o propósito? A terra era selvagem, dura, difícil, então não cabia o homem fraco. O homem tinha que ser forte. Amém? Faz sentido o que eu estou te falando? Então você está, pastor, está difícil liderar hoje em dia. Pastor, está dura a concorrência. Você foi formatado para terras selvagens, meu filho. Dá um sacode no irmão que está do seu lado. Acorda, meu irmão. Tu é macho pra caramba, você está preparado. Para de chorar, filho. A tua esposa não é a tua psicóloga, a sua terapeuta. Amém, queridos? Tu é forte, homem. Você foi formatado para isso, está dentro de você. Amém? Tu não foi criado para ficar no sofá criando barriga. Amém? Homens, você quer ver uma coisa aqui que é broxante para a mulher? Broxante. Mulher acorda para trabalhar e o homem está dormindo. Homens acordam primeiro, dormem mais tarde, para que o resto da família durma mais. Se só a mulher acordar e te ver dormindo, mulher tem um ódio mortal de homem que acorda à tarde. Tem ou não tem, gente? Eu acordo primeiro com a minha esposa assim, eu vou assim, ó, devagarzinho, abre o guarda-roupa de correr, que aquilo é o inferno, faz barulho aquilo, devagarzinho. Não, eu pego as coisas no escuro, para ela não acender a luz, para ela não acordar. E quando ela acorda primeiro, o que ela faz? Liga o secador, que parece uma turbina de helicóptero, bate as portas. Ela está fazendo de propósito, ela quer te acordar. Ela está sendo guiada pelo espírito ruim. É assim ou não é assim, gente? É assim, porque mulher odeia que o homem acorde. Nós estamos orando pelo projeto, pelo evento do Legendário, nós estamos orando 6 horas da manhã, segunda a sexta, com mais de 50 homens, todos os dias, pelo meeting, online, de maneira online. E aí eu vou, e às vezes eu oro para ela acordar, deixo a porta aberta para ela ver. Sua mulher tem que ver você orando. Eu sei que Jesus mandou entrar no quarto e fechar, mas no caso da mulher, Jesus, se ele tivesse falado, tinha que mandar entrar no quarto e deixar a porta aberta. Porque sua mulher tem a necessidade de entender que você é um homem de Deus. Então, o potencial, querido, esse era o propósito, a terra era selvagem. Avança para mim, querido. Qual que foi o problema? O problema é que o homem se tornou o quê? Depois do pecado? Covarde, medroso e acomodado. Não tem ninguém aqui assim, mas essa é a verdade. O homem é medroso e acomodado. Sim ou não? O William estava falando aqui para mim. A nossa conferência boa mesmo é a conferência das irmãs. Ele falou, a dos homens nós estamos aqui queimando lenha. A das irmãs lota, 900 irmãs. E orar, quem que orava? Mulher. É assim ou não era assim, apóstolo? Foi a vida toda assim. As irmãs fazem coisas com excelência, elas pegam o negócio, elas arrumam briga com todo mundo, mas elas fazem. Elas fazem o melhor. Agora homem, ele se tornou acomodado, medroso, covarde. E qual que é a solução, queridos? A solução é o retorno às origens, é uma decisão de entrar no processo. Nós homens, nós precisamos entrar num processo, que se poucas pessoas teve um padrão de homem em casa, pouquíssimos, mas nós podemos fazer algo para que nossos filhos, nós não repetimos o que fizeram conosco, porque entrou Deus.
Davi tinha um desejo enorme de fazer um templo e adorar a Deus, tanto que ele pegou a arca por livre e espontânea vontade, sim ou não? Mas sabe que ele não conseguiu construir o templo, porque o reinado de Davi, ele teve que vencer muitos exércitos. Mas quem que fez o templo? Quem fez o templo, irmãos? Seu filho Salomão. Sabe por quê? Porque não tinha inimigo para vencer. Deixa eu te falar onde eu quero chegar. Se você não matar os gigantes na sua geração, seu filho vai ter que matar. Se você não matar os gigantes da escassez, da falta de estudo, da falta de espiritualidade, de uma casa com divórcio, seu filho vai ter que matar. Amém? Salomão não teve guerra, filho. Ele construiu o templo, ele podia adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha vencido. Davi tinha guerreado. E as guerras que nós lutamos, nossos filhos não vão precisar lutar. Fui deixar meu filho no aeroporto, ele foi passar férias, ele vai estar lá em Londres, Paris, vai ficar em Roma, 15 dias. Não dei R$1 para ele, advogado formado, formou na PUC. E eu falei para ele, sabe que você está indo para a Europa? Porque muitos anos eu tive que ir para a Praia Grande. Pegou a visão? Porque nossos filhos vão muito mais além que nós, amém, queridos? Amém? Muito mais, querido. Ele está lá, mas é como se eu estivesse lá, a alegria é a mesma. Porque Paulo diz que são os pais que entesouram para os filhos. Essa aqui é a verdade. Então qual que é a solução? Entrar no processo, irmãos. Segundo quadrante que Deus fala lá no verso 28, ele diz: multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Então, Deus fez o homem com potencial enorme de fecundidade, capacidade para se relacionar, amar, produzir, irmãos. E tudo que Deus colocou o nosso potencial para nós colocarmos a mão é para frutificar. O homem tem um potencial criativo enorme, irmãos, mas você foi castrado na sua criatividade, no poder de se multiplicar, irmãos. E qual que era o propósito que Deus fez para o homem? Encher a terra com a imagem de Cristo, o caráter, a presença de Deus. Esse era o propósito. Deus vivia lá na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e era tão bom viver em comunidade que ele quis compartilhar com o homem. Falou: homem, agora que nós estamos vivendo aqui, Adão, vocês vão fazer na terra, vocês vão se relacionar, vocês vão se multiplicar. Homem com a presença de Deus, parecido com Jesus, e tanto que ele fez o homem, façamos o homem a nossa imagem. Então Deus colocou esse poder em nós, de nos multiplicarmos. Mas qual que foi o problema? O homem só tinha um órgão reprodutor, irmãos, e ele troca o prazer por tudo, desperdiça o seu potencial, e aí ele fica inseguro, incompetente, não consegue interagir. Irmãos, acredito que eu vou te falar, impérios caem por causa de imoralidade do homem. Dizem que a maior decadência do Império Romano foi a imoralidade dos seus generais. Deus nos fez com uma capacidade enorme, irmãos, mas nós usamos aquilo que Deus nos fez para produzir, para multiplicar, nós usamos para a imoralidade. Para a imoralidade. E qual que é a solução? É decidir retornar ao projeto original de Deus. Eu serei um pai abençoado. Eu serei alguém inspirador. Eu serei alguém que vai catapultar meus filhos, os naturais e os espirituais. Aqueles que chegarão perto de mim, eles serão abençoados, porque eu sempre terei algo, eu serei um depósito espiritual, como Paulo fala para Timóteo. Guarde o bom depósito de Cristo que tem em você. Nós homens mais velhos, principalmente quem passou dos 40 aí, nós temos um compromisso com esta geração. Eles estão sendo atacados, bombardeados na sua masculinidade. Eles vêm de lares que não têm pais ou pais ímpios. Aonde eles vão aprender a ser homem? Na igreja. A igreja é a solução, irmãos. Homens de Deus podem discipular. Eu sei que essa geração, nós falamos muito mal dessa geração. Essa geração é melindrosa. Quem já falou mal? Eu já falei um monte de vezes. Quem está comigo aí? Vamos arrepender agora, vai. Nós só vemos problemas, são melindrosos. Nunca temos uma geração, irmãos, nunca houve uma geração com tantas síndromes, depressões atual.
Nunca houve. Mas sabe por quê? Eu estava lendo um livro, chama O Sentido para a Vida. A falta de propósito e sentido tem deixado as pessoas depressivas. Quem escreveu esse livro foi um psiquiatra e psicólogo que ele ficou preso em Auschwitz. E ele estava contando como que ele superou a prisão nazista. Ele chegou a pesar 32 quilos. E todo dia ele tinha que trazer um propósito, um sentido, mesmo no meio do inferno. E ele fala que as pessoas que não têm um sentido para a vida, elas vão terminar a carreira com depressão. Sabe por que as pessoas têm tanta depressão hoje? Porque elas não têm um sentido clarificado. Elas não têm um propósito clarificado. É isso que nosso papel como pai, irmão, nós temos que dar um propósito, um sentido para os nossos filhos. E os primeiros são os da nossa casa. O outro quadrante, querido, Deus fala no verso 15, olha, cultive a terra. Qual que era o propósito? Cultivar o jardim. Eles estavam no jardim do Éden. Sabe, coisa mais linda é jardim, casa com jardim. Um dia Deus vai dar a oportunidade de ter uma casa com jardim. Mas deixa eu falar para você, para que serve o jardim? Só para você ficar sentado e olhar. Jardim dá lucro. Sim ou não? Dá lucro jardim? Jardim, você tem que aparar as arestas. Jardim você tem que investir, tirar as ervas daninhas. Todas as pessoas que passam nas nossas mãos é um jardim. Você tem cultivado seu jardim, querido? Deus fala para Adão, você tem que cultivar. Adão cultivou? Não. Entrou um bicho. Entrou a serpente no jardim dele. E a família toda se perdeu. Então qual era o propósito de Deus? Identificar o potencial daqueles que Deus nos confiou. Irmão, você casa com a tua esposa, você olha para ela. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma noiva sem mácula e sem ruga. E é interessante que o casamento é uma alegoria direta com a união de Cristo à igreja. Então Paulo fala, tão grande esse mistério. A união do homem e da mulher, de Cristo à igreja. Mas se Jesus vai vir buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, a sua mulher você vai ter que entregar sem mácula e sem ruga. Quantos homens vão entregar as mulheres piores do que encontraram? Quantos homens estão aqui? Você tem que cultivar, irmão. Sua mulher está mais gordinha, faz uma academia com ela. Minha mulher, ela tem 46 anos, e uns 3 anos atrás, ela falou assim, amor, eu queria fazer plástica. Esse trem é caro, né? Eu falei para ela. Eu falei assim, você falou para mim que depois dos 40, você ia fazer. Quando ela teve o segundo filho, que ela engordou, ficou um pouco com estria na barriga, eu falei assim, quando você fizer 40, eu vou pagar a plástica. Ela contou dia após dia, irmão. 31, ela falou, 31, falta 9. 32, 33. Eu falei, é o seguinte, deu 40, quando deu 40, ela falou assim, fiz 40. Mas com a graça de Deus consegui com 43. Então deu uma recapeada, passamos na funilaria, fizemos funilaria, pintura, damos pneu, calibramos pneu, ficou tudo zerado. Ficou bonitona. Linda. Eu vou dizer para você, gasta, mas gasta menos do que trocar uma de 40 por 2 de 20. É mais barato. Amém? Amém? O que eu estava fazendo? Cultivando o jardim. Cultiva o seu jardim, filho. Cultiva a tua esposa. Entrega a ela melhor. Fala para ela qual que é o seu sonho. O que eu posso investir na sua vida? Culturalmente, espiritualmente. Vai fazer uma viagem. Quantos anos você não viaja com a tua casa, com a sua família? Invista na sua mulher, nos seus filhos. Porque essa guerreira aí, porque todo mundo te abandona, mas ela não. Ela fica com você até a morte, sim ou não, apóstolo? Quantos anos casado? 53. Não era nem nascido ainda. Está lá, dia a dia. Quantas lutas nós enfrentamos no caminho. Mas é cultivar, identificar o potencial. Acredite, seu filho, irmão, seu filho é uma pérola. Seu filho natural e espiritual. Investe tudo nele. Pastor, eu invisto, as pessoas vão embora. Mas é isso, filho, é investimento a fundo perdido. Dizem que para você criar um filho até casar, uma família de classe média investe 2 milhões.
Eu falei para minha esposa, eu tenho 2, tenho 4 milhões, sou rico, nem sabia. Só que tem um lá dentro, você não pode sacar. Esses dias nós abrimos uma conta para meu filho digital de 13 anos, e aí eu parei, minha esposa levou meu cartão, eu parei no carro, falei, filho, tem dinheiro na sua conta? Ele falou, tem. Eu falei, deixa eu pôr combustível no carro, sua mãe está com cartão. Aí ele falou, pus lá, ele tinha dinheiro, porque ele passou os Pix para os avós, para os tios, aí vira e mexe, pinga alguma coisa na conta. Tem futuro, esse menino tem futuro. Investidor, esperto, consegue captar recursos, será um bom pastor. E aí, passou um dia, ele falou assim, pai, devolve aqueles R$100 lá que você pôs de combustível. 2 dias já me cobrou, mano. Tá pior que a Casas Bahia, cobra mais rápido. Aí eu falei para ele assim, ó, dizem que para você se formar é 2 milhões, eu estou investindo, faz o seguinte, desconta dos 2 milhões que eu gastei com você. Desconta R$100 da conta aí. Ele falou assim, não vale, investiu porque quis, ele falou. Agora, qual que é o potencial, irmãos? Treinar, Deus fez o homem com potencial para quê? Para treinar. Treinar, você é um treinador, você tem que treinar o seu filho para a vida, e nunca foi tão urgente. Meu filho, como todo filho aqui dessa geração adolescente, eles são mais, e nunca foi desafio, o maior desafio familiar hoje é educar filhos, mais que o casamento. Nunca foi tão difícil. Uma criança de 8 anos, ela tem mais informação que o imperador do primeiro século, você tem noção disso? Eles questionam, ele fala, meu filho na eleição passada, falou, pai, você vai votar para quem? 13 anos, vai vendo, 13 anos, eu falei assim, vou votar nesse, ele falou, desse eu gostei, um bom candidato, ele falou, eu falei, você conhece? Eu falei, conheço, já li a pauta, já vi o plano de governo, eu falei, é mesmo? Eu não tinha lido o plano de governo. Ele leu, 13 anos, então eles falam de tudo, eles articulam e eles discutem sobre as nossas incoerências. Só que eles são fracos emocionalmente, porque tempos fáceis, tempos difíceis formam homens fortes, tempos fáceis formam homens fracos. Outro dia ele estava reclamando lá em casa, pai, não tem nada o que fazer, eu moro no condomínio, tem piscina, tem quadra, tem salão de jogos. Ele estava reclamando, pai, não tem nada o que fazer. Eu falei, vem aqui, chega aqui, parceiro. Catei ele pelo braço, levei ele para o quarto dele, tem um quarto sozinho. Eu falei, o seu quarto é do tamanho da minha casa que eu morava quando eu era criança. Só de maçã que você tem no quarto aqui dá para comprar um carro. Maçã entendeu, né? Ei, pô, você tem iPhone, iPad, você tem Xbox, você tem, se vender tudo aqui, a gente compra um carro popular. E você está falando para mim que você não tem nada para fazer? Presta atenção, você vai ficar aí, vai ficar 2 horas pensando aí, depois a gente conversa. Então é uma geração assim, irmãos. E aí o que eu percebi? Que nós precisamos ativar a masculinidade dele. O que eu fiz? Me matriculei numa aula de boxe com ele. Dar porrada, nem gosto de boxe, nem gosto de ficar dando porrada em ninguém, mas estou fazendo por quê? Porque eu estou na minha cabeça, eu preciso treinar o meu filho para a vida. De algum lugar vai vir informação para castrar a masculinidade dele, e eu preciso ser o contraponto, amém, queridos? Porque eu quero o quê? Investir no potencial dele, irmãos, potencial. Então eu vou dizer algo para você, irmão, nós estamos diante de um desafio, Outro, irmãos, qual que é o potencial? A posição dada por Deus a nós homens e pais, inteligência, juventude, vigor, expectativas, irmãos, e nós estamos diante desse desafio. Qual que foi o problema do pecado? Deixamos as ervas daninhas tomarem conta do nosso jardim, deixamos esposas, filhos inseguros, sem rumo, sem liderança, sem propósito, desperdiçamos as suas vidas. Irmãos, quantos homens que não sabem dar direção para a tua família, não decidem nada. O homem tem dificuldade de decidir, amor, você quer comer o quê? Sei lá, faz o que quiser. Não, fala. Amor, estava a fim de sair. Você que sabe, escolhe. Não, amor, fica pronta. Bem bonita. Separei um lugar maravilhoso para nós irmos. Ela vai amar, filho. Mas não vai levar ela para o Habib's, em nome de Jesus, hein? Deus me livre. Mas mesmo assim, levou. Amém? Mesmo assim levou, então prepara. Outro quadrante, querido. A solução, irmãos. Qual que é a solução? Nós nos arrependermos de ter deixado a nossa casa, que poderia ser um jardim, virar uma selva, um matagal cheio de bicho. Um outro quadrante, querido,
que Deus nos mostra, querida, é reconhecer a soberania de Deus. Lá no verso 17 de Gênesis, Deus leva o homem a reconhecer que Deus é o Senhor. Então, o homem nasceu, avança para mim, querido, para adorar a Deus. Então, permitir o fluir do poder de Deus, na presença de Deus, através de nossas vidas. Deus te formou para isso. O propósito de Deus é que você e sua casa sirvam o Senhor. A igreja é o lugar mais seguro, irmão, de você estar com a sua família todos os domingos. Servir a Deus é o lugar mais poderoso que você pode estar com a sua casa. É o lugar mais seguro, e nunca houve tão urgência de nós fazermos isso. Qual era o propósito disso? Nós sermos governados por Deus, nas nossas decisões. Irmãos, presta atenção que eu vou te falar. As nossas más decisões dos homens têm destruído as famílias. Más decisões. Quantos homens têm tomado más decisões? Acredite que eu vou te falar. A grande maioria dos erros das famílias são homens que tomam decisões erradas. Sim ou não, irmãos? São as más decisões. E às vezes pagamos caro por isso. Más decisões financeiras, más decisões, irmãos, espirituais. Esse dia tinha um casal da igreja, eles saíram da igreja. Aquele casal abençoado, sabe aquela família que começou com a gente, mas o homem resolveu sair, saiu da igreja. E quando ele veio para a igreja, ele tinha uma história que Deus libertou ele da bebida, da droga. Deus abençoou, prosperou, porque é isso que Deus faz, amém, querido? E aí ele saiu, a família toda saiu. Mas um dia eu estava lá no meu escritório, na igreja, ele ligou e falou: pastor, estou chegando aí. Eu falei: pode vir, que surpresa. Atendi. Ele falou: pastor, estou voltando, preciso voltar. Voltei a beber, voltei a usar droga. Minha mulher quer se divorciar de mim. Aí eu falei para ele: porque a única coisa boa que você tem na vida é que você era crente, filho, porque tu é feio, tu é burro, tu é pobre. Vou falar de novo. Tu é feio, tu é burro, tu é pobre e é São Paulino. A única coisa boa que ele tinha é que Deus tinha, ele era um testemunho da transformação de Deus. Não sabe o que ele fez? Ele voltou para onde ele precisou orar para sair. Toma cuidado que eu vou te falar. Nunca volta para o lugar que pessoas oraram para você deixar. E aí a mulher quer divorciar, por quê? Porque era a única coisa boa que ele tinha. Más decisões. Contei essa história para você, mas quantas más decisões você tomou? Nós tomamos más decisões porque nós deixamos de ser governados por Deus. E qual foi o problema? A independência, a rebelião. E qual que é a solução, pastor? Submeter-se ao senhorio de Cristo. Deus é o seu Senhor. Cadê o irmão do teclado? Pode subir aqui? Deus é teu Senhor, irmãos. Nós vemos um tempo hoje que qualquer coisa, qualquer palavra que damos, qualquer instrução que recebemos, os homens ficam arredio. Estava falando com o pastor William, nesses 25 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca foi um tempo tão difícil de pastorear. Deixa eu falar algo para você: não seja peso na vida do seu líder. Eu sou de um tempo onde o pastor falava, eu ouvia Deus, é Deus falando, é meu pastor que está falando, é Deus falando. Hoje, a nossa voz virou. Os pastores da internet têm mais autoridade que o pastor, porque o homem decidiu viver independente. Independente, nós temos um lema lá nos legendários, que é: homem só é presa fácil. Homem só é presa fácil. Você viver sozinho, você está prestes a cair, irmão. Você precisa se proteger. Pastor, proteger de quem? De você mesmo. Você é um perigo sozinho. Olha para um perigoso do seu lado e fala assim: você é um perigo sozinho. Não, você sozinho é uma ameaça para a tua casa, para a tua família. Homem só não pode andar sozinho, homem tem que andar de bando, amém? Tem mais nada. Homem tem que, a única coisa que você deve fazer sozinho é ir no banheiro.
Porque mulher é assim, ela vai no banheiro, ela chama tudo, vamos gente, vamos, pega a bolsa, maquiagem, elas ficam em reunião no banheiro. Agora já viu o homem? E aí, apóstolo, vamos fazer um xixi ali. E aí, bispo, você sai que ninguém viu. Não é? Tem diferença. E assim, tem 10 mictórios, um vai lá no canto, o outro vai lá no outro canto. É assim ou não é? É assim, querido. Então o homem não pode andar só, irmãos. Homem é um problema, querido. E por último, quadrante, Deus fala para Adão: se torna uma só carne. O potencial era que o homem sozinho não era completo. Nenhum homem é sozinho. A plenitude, se você ler o texto, antes mesmo de Deus ter formado Eva já existia dentro do homem. Deus já tinha formado o homem e a mulher. Então o projeto de Deus, irmãos, não sei qual foi o maior milagre, eu sempre falo em casamento, se foi Deus de um fazer dois, ou se é mais difícil de dois fazer um. Qual que é mais difícil? De dois fazer um. De dois fazer um é o grande desafio da vida. Ninguém é santo, amoroso, paciente antes de casar. Ninguém. Eu vejo os jovens, eu amo Jesus. Eu falo assim, depois de casar nós vamos ver se ama mesmo. É só depois de casar. Então Deus, o potencial era a plenitude do deleite, da intimidade, da realização masculina. O propósito era dar cumprimento final aos desígnios de Deus, satisfazer uma humanidade. Mas o problema é que o homem caiu. Aí o casamento virou insegurança, competição, incapacidade, comodismo, renúncia, briga. E aí nossa vida vira um inferno, irmãos. Mas a solução é você investir. Deus te diz para você investir, irmãos, nessa pessoa que está do seu lado. Nós precisamos entrar num processo para nos tornarmos bons homens. Eu dei muito treinamento de coach na minha vida. Eu tinha uma escola e eu fazia uma dinâmica lá, que a gente simulava a morte do sujeito. E era interessante que eu falava assim: no dia do seu velório, quem vai carregar seu caixão? As pessoas ficavam pensando: o que seus filhos vão falar de você? Sua mulher vai falar de você no dia da sua morte? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: o que vão falar de você? Nós vamos fazer muitos velórios, nós pastores, nós fazemos muito culto fúnebre. E os irmãos, às vezes morre tio, amigo, eles falam: pastor, você pode dar uma palavra lá? E eu vou. E velório eu vou falar para você, vou ser bem sincero, vou confessar um pecado aqui. É o momento que o pastor mais mente é em velório. Porque você tenta falar coisa boa do sujeito. E eu sempre, quando alguém me convida, eu pergunto: me fala aí, como que é o sujeito? Outro dia foi interessante, fui fazer um velório, eu perguntei para a pessoa: como que é o sujeito? Falei: pastor, vem aqui, deixa eu te falar. Foi tarde. Esse desgraçado só causou mal. Fui fazendo uma lista de desgraça. O cara era ruim, fiquei com raiva do cara morto no caixão. Olhei para ele assim: mas tu é miserável, hein, filho? Desgraçado. Aí eu falei: pronto, vou falar o que agora? O que eu falo agora? Acabou, entupiu. Eu falei assim: Deus é bom, Deus é fiel, aquele que morrer, que crê em Deus vai ser salvo. Falei isso? Falei nada do cara. Dizem que a mãe, o marido morreu, o pai morreu, né? Estava a mãe e o filho no velório. E o pastor começou: está aqui um homem de Deus, está aqui um homem íntegro, abençoado. A mãe olhou para a filha, cutucou a filha: filha, vê se é seu pai que está no caixão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Estou contando a história, mas é muito triste você chegar no final da sua vida e ninguém tiver nada para falar de você. Meu filho um dia perguntou, ele falou: pai, você quer que eu diga o quê? O que você quer escutar? Eu falei: eu quero escutar o que disseram de Enoque. Está aqui um homem que andou com Deus. Que os nossos filhos, as nossas ovelhas, as nossas esposas, os nossos netos digam isso de nós: um homem que andou com Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus.
Amém? Quando pregamos de prosperidade, nós precisamos fazer um apelo para dar uma resposta à palavra sobre prosperidade. Nós estamos aqui fazendo um culto de avivamento, pregando para nós sermos cheios do Espírito. Nós temos que fazer o quê? Vamos orar agora para todo mundo ser cheio do Espírito. Mas nós estamos falando de masculinidade, de voltar ao lugar original. E como que nós sabemos que o Espírito Santo tocou em nós? Nós vamos dar uma resposta à palavra, a maneira como você responde a palavra. Nós vamos fazer aqui um apelo, irmãos. Se tudo que eu falei, se alguma coisa aí caiu no seu coração, nós vamos dar uma resposta para Deus, falar assim: Deus, faz de mim um novo homem. Pastor, eu sou um bom homem, você vai ser melhor. Pastor, eu sou um homem extraordinário, você vai ficar um excelente, você vai ser o supra-sumo. Você não está sendo um bom pai, um bom marido. Talvez você está sendo escravo da pornografia. Não deixa isso aí é uma praga. Procura ajuda de homens espirituais para te ajudar. Você não vai vencer isso sozinho nunca. Escuta o que eu vou te falando. É pior que cocaína, a pornografia. Chegou a hora de nós falarmos para diante de Deus: Deus, transforma minha vida. Você pode vir aqui na frente, dar uma resposta a Deus, falar assim: eu quero ser um homem melhor. Amém? Quantos aqui querem ser homens melhores? Amém? Sai do seu lugar, não importa qual que é o seu gigante. Fala assim: Deus, eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser um homem de Deus. Submeta a sua vida ao senhorio do Senhor. Fala assim: Deus, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui diante do Senhor. Espírito Santo, toca o nosso coração. Nós não podemos participar de um evento desses e voltar da mesma maneira. Nós não podemos, Pai. Nós estamos diante de uma oportunidade. Tem mais de 200 homens aqui. Pai, isso aqui pode acontecer uma revolução nessa comunidade. Se homens assumirem o papel de liderança, de responsabilidade, de largar a omissão. Oh Espírito Santo, ajude cada homem. Nos ajude, Pai, nós dependemos do Senhor. Em algum momento nós caímos. Tem coisas que você vive que você nem sabe de quem você herdou. A orfandade no seu coração. Mas o Espírito Santo quer te manifestar como pai. Talvez você não teve um pai exemplo, mas eu quero dizer algo para você: Jesus é teu exemplo, Deus é teu exemplo, os pastores são teu exemplo. Peça ajuda. Se tem algo que você precisa se arrepender esta manhã, fala: Espírito Santo, eu me arrependo. Eu quero investir no jardim que você me deu, que é a minha casa. Eu quero investir na minha esposa. Eu quero investir nos meus filhos. Eu quero ser um homem que tem uma história digna de ser contada. Eu quero escrever que no dia da minha partida as pessoas vão me reconhecer como um homem que andou com Deus. Talvez você tenha gastado seus dias para deixar uma herança, mas eu quero dizer para você e desafiar você: nosso papel é deixar um legado de valor, de princípio, de espiritualidade, de amar a Deus, de amar nossas casas. O Espírito Santo nos ajude. Nós não conseguiremos, Pai, sem o Senhor. Nós não conseguiremos se o Senhor nos ajudar. Você vai entregar a tua casa para Deus. Você vai entregar os seus filhos para Deus. Talvez você tenha vivido no seu 1% do seu potencial, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa conferência para catapultar a sua vida. Você não vai viver uma vida sem propósito. Os talentos que Deus te deu se vai capacitar para você prosperar, para abençoar a tua casa. A sua família, a tua esposa vai ter orgulho de você, porque você é um homem posicionado. Você é um homem de Deus. Você não é um homem truculento, machista, agressivo, mas você é um guerreiro de dia. Mas à noite você é um homem, um pai presente, um pai amoroso. Há uma pesquisa que diz que, em média, um homem no Brasil, ele investe 2 minutos por dia na vida do filho. Seu filho é um presente de Deus. Existe uma responsabilidade sobre nós, que é educar os nossos filhos, treinar, dar destino, identidade. Separa um tempo. Damos 10, 12, 14 horas para o patrão, mas não damos 10 minutos para os nossos filhos. Oh Espírito Santo, nos ajude. Nossos filhos precisam de nós. Precisa que nós sejamos homens de Deus. As nossas igrejas, Pai,
Nossas comunidades precisam dos homens. Precisam dos homens. Eu quero declarar: uma revolução está por acontecer. Nós replicaremos, discipularemos, geraremos homens à imagem de Jesus. Os homens que achegarem com a orfandade, eles vão nos imitar, porque nós somos parecidos com Jesus. Graças te damos, Pai. Te agradecemos esta manhã e declaramos, Pai, no nome de Jesus, que homens serão levantados no poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Você pode levantar, aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém?